Existem alguns assuntos que são muito difíceis de comentar aqui no canal. São os assuntos inomináveis, né? Eu presumo que você saiba daquilo que eu estou falando, porque gerou uma comoção nacional muito grande, né? Principalmente ontem no Twitter e tudo mais. E nisso você pode ver como as pessoas são e como elas agem. A preocupação não é a criança. A preocupação não é a vida, não é nada disso. É você conseguir mais moeda política, tanto de um lado quanto do outro. Qual lado vai conseguir mais moeda política com isso? E você vê no final das contas uma guerra de covardes, né? De covardes. Todos eles usando uma pessoa inocente como escudo para conseguir mobilizar as suas patotas de um lado para o outro, para conseguir passar as suas pautas aí que são cada vez mais medonhas, assustadoras, tal. Sinceramente, eu não sei nem o que falar, cara, de uma coisa dessa. Não só o fato em si já é horrendo demais, né? Porque é uma pessoa inocente, como o que foi feito depois disso. Você precisa ter a maturidade para saber quando estão te usando como massa de manobra, não preocupados com uma pessoa inocente, não preocupados com a vida, mas preocupados em te engajar para conquistar a moeda política. Você tem que ter maturidade para entender quando os caras estão fazendo isso. Vejam, por exemplo, o Whindersson Nunes, quando soube do caso, chegou assim: olha, eu vou oferecer tratamento psicológico para a menina para que ela o tenha, né? Imediatamente, Felipe Neto já atravessou no meio e falou assim: não, mas agora eu ofereço pagar os estudos até a faculdade. Será que isso é uma caridade legítima? Ou será que isso é um marketing barato? Será que isso vira tudo, no final das contas, guerra por poder político? É isso que eu quero que vocês pensem. É uma situação horrível, cara. É uma situação dolorosa demais imaginar o imaginável, né? Que é isso que aconteceu. Faz você perder a esperança no ser humano mesmo. Faz você perder a esperança nas pessoas, né? E a falta de compaixão que as pessoas tratam o tema é absolutamente terrível. Eu, sinceramente, fiquei horrorizado com essa história. A pauta do canal hoje era diferente. Era para falar a respeito da taxação de imposto que querem fazer sobre o CO2, né? Querem taxar o CO2. E eu peço desculpas para vocês, mas eu não vou conseguir. Eu vou deixar aqui um vídeo do Thiago Maia explicando isso para vocês, tá bom? Um excelente dia, peço desculpas aí, mas tem coisas que realmente não tem como. Nós estamos no Acordo de Paris. Temos crédito de carbono. Vamos taxar o carbono no Brasil. Vamos preservar nossas florestas, disse o ministro Paulo Guedes. Pois é, eu não entendo a relação de taxar carbono com preservar floresta, ok? Mas isso daí adianta alguma coisa, pessoal? Taxar carbono, tá? E o CO2 não é isso tudo. E o CO2 não tem essa relevância, não é esse botão climático. Além disso, que mesmo se o CO2 fosse gás do fim do mundo, se fosse essa tragédia toda, o Brasil seria algo relevante nisso? Então, vamos aos dados, né? Não vamos especular, vamos aos dados. Aqui é o seguinte, esse gráfico
né, da Earth Systems Science Data, né, de 2019, que é o último ano que tem, lançado agora em 2020, mostra que a China tem 28% das emissões mundiais, os Estados Unidos 15%, a Índia 7%, a Rússia 5%, o Japão 3%, a hipócrita da Alemanha 2%. Aí, olha que mais interessante ainda, né, o Brasil 1%. 1% dessas emissões, tá, é do Brasil. Gente, que 1%, mesmo que o CO2 fizesse alguma coisa, né, 1%. Agora, o que esse 1%, né, que o Brasil faz, né, contribui, né, com as emissões antrópicas, o que esse 1%, né, reduzir ou você taxar significaria para nós? Gente, muita coisa. 3, 4 anos atrás eu tive na Petrobras com o professor Molion e outros para impedir que taxassem $1 o barril de petróleo. Nós fizemos uma conferência lá, tá? E acabou que não foi taxado, ainda bem. Aí o que acontece, pessoal? Você agora está criando um imposto climático, tá? O imposto climático, tá? Ele visa o quê? Simplesmente alguns produtos que já são taxados lá fora, tá? Então o Brasil ele quer simplesmente copiar essas idiotices e taxar esses produtos, como combustíveis, por exemplo, gasolina, diesel, gás, ou seja, os derivados do petróleo. E além da geração de energia e outros mais que são considerados poluentes. O agronegócio brasileiro, tá? Ele diz que é o segundo maior emissor. Então, será que mais uma tentativa de melar o nosso agronegócio, que manteve o Brasil funcionando durante a pandemia? Outra, taxar combustível, taxar energia é uma ofensa para o país. Você não vai conseguir gerar emprego com uma energia cara. Você não vai conseguir gerar emprego com energia insuficiente, com energia que não seja de alta densidade. Aí você vai taxar as termoelétricas mais ainda, por exemplo, que está taxando o combustível, e mais taxar, né, as empresas poluidoras, né? Então o que você vai fazer? Simplesmente você não vai estar cuidando do meio ambiente, que é o maior problema ambiental do mundo, chama saneamento básico. Você não vai estar contribuindo nada se o CO2 fizesse alguma coisa, porque o Brasil representa 1%, mas você vai estar causando um sério problema à nossa economia, um sério problema para o nosso país. Porque simplesmente, pessoal, taxando combustível, você vai aumentar, por exemplo, né, o transporte, você vai aumentar a comida, você vai aumentar o remédio, você vai aumentar tudo que dependa dessa teia. Lembra que nós já discutimos aqui nesse canal a questão dos carros elétricos? Pois é, né? Os carros elétricos estavam tendo que ter redução, zerar algumas taxas tal, para poder vir para o Brasil. Aí agora vamos aumentar o combustível? Então, pessoal, vamos botar um pouco de lucidez, vamos ter um pouco mais de lucidez nesse discurso e vamos simplesmente parar com essa hipocrisia do CO2, né? Controlar o clima. E nós experimentamos durante esse período agora o que acontece quando temos uma redução de CO2. Uma redução de CO2, você tem uma redução de produção, você tem redução de emprego, você tem redução de renda, você tem redução de riquezas. E é isso que eles querem? Eles querem afundar ainda mais o Brasil? É uma retaliação no agronegócio? Deixo para vocês pensarem e refletirem.